Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sintam-se cumprimentados, caros telespectadores. Estamos a iniciar com o nosso programa semanário desportivo aqui na ANSTV. Hoje temos como nosso tema Futsal Federado em Sofala. E para essa conversa temos aqui nos nossos estúdios o nosso convidado, um antigo jogador de futsal, futebol salão e futebol. E na atualidade ele é o Mister, um treinador de uma equipa do futebol salão. Refiro ao Mister Menezes Júnior, mais conhecido no mundo do futebol aqui em Sofala como Mister Tó. Mister, muito boa tarde, sinta-se cumprimentado. Boa tarde a todos, telespectadores em casa. Boa tarde ao Sr. Xabir. Agradecido, Mister. Para quem não conhece ou para quem conhece, o Mister Menezes Júnior foi um dos grandes guarda-redes do futebol salão no finais da década de 90, onde representou a equipa do Sr. Armindo Fragoso e depois representou a equipa da Associação Muçulmana de Sofala. Nos anos de 2000 a 2014, o Mister Menezes, sem sombra de dúvida, que muita gente conheceu como um dos grandes defesas da equipa Liga Desportiva Muçulmana de Sofala. E depois vai para a Labcel como capitão. Mister, de onde tirou esse gosto de jogar na baliza? Isso veio desde a sua infância? Pode nos contar? Começar a falar do futebol salão. Na altura era isso. Na equipa do Sr. Armindo, quando me juntei, na altura era futebol salão que se jogava, não futsal, que é hoje. Muito certo. E para ir à baliza na altura, porque a equipa do Sr. Armindo já tinha lá grandes jogadores na altura, como Santinho, chegou a conhecer Santinho, Samito, o falecido Sr. Jimmy. E eu era o mais novo. Na altura? Na altura. Por ser mais novo, num campeonato federado naquela altura, não tinha muito espaço para jogar no meio. Muito certo. Mas eu tinha a opção, jogava os dois lados. Muito certo. Chegou-se a um consenso que vamos apostar o mais novo na baliza. Muito e os certo. mais velhos lá dentro. Muito certo. E assim, por aí foi, por uns 2 anos. 2 anos e pouco, por aí. Depois choquei um bocadinho no meio, terminei a época. E passei já no 3º ano para as escolas da Liga. A Liga Muçulmana de Sofala. Muito certo. Na altura era a AMS, se não estou em erro. A AMS, então, Associação. Associação Provincial. Associação Muçulmana de Sofala. Muito certo. Na altura era liderado por Mr. Badat e ainda Mr. Amadi ainda jogava como guarda-redes. Muito certo. Então foi mais ou menos que me enganei nas escolas da Liga. Mas falando da Liga, eu entro para a escola da Liga num campeonato interno que a Liga formou. Fez uma escola, uma pequena escola no sentido de acolher o maior número de jogadores que tínhamos na cidade. Muito certo. Miúdos com muita qualidade, mas o espaço no provincial, pela idade, Muito certo. era exigido. O campeonato provincial, Muito na certo. altura, Existe uma idade que deveria... Não é como hoje, com 16, 17. Já temos jogadores a jogar no Campeonato Federado. Muito certo. Na altura não era assim. Havia... Um pouco mais de rigorosidade. Exatamente. Cumpria-se. Jogava-se com BI, tem idade para jogar, jogava-se, não tem... Ficava no escalão onde merece estar. Exatamente. Muito certo. Então passo para as escolas da Liga. Na Liga tinha um campeonato interno, denominado Campeonato das Ligas.
Muito certo. onde a maior parte das equipes eram empresas locais, Muito certo. a maior parte da comunidade muçulmana. Que estavam nesse campeonato também. Exatamente. Muito E certo. tínhamos já, não querer citar nomes aqui, mas tinha muita comunidade lá dentro, a maioria. Mas o campeonato não era só para os muçulmanos, Muito certo. era um campeonato aberto. Atendia todas as religiões, Muito certo. mas as empresas lá dentro eram totalmente muçulmanas. Muito certo. Então fomos ficando por ali. Um primeiro ano foi um sucesso, que depois, segundo ano, também foi outro sucesso, que em seguida fez-se um campeonato intercâmbio das ligas. Todas as ligas Muito certo. participaram no campeonato das Das ligas. ligas. Isso digo, todas as ligas que existiam aqui em Em Moçambique. Moçambique, Muito certo, mestre. onde o campeonato foi realizado em Chimoio. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Começou cá, foi feito na Beira, depois passou a organizar o campeonato das ligas no Chimoio. Se não estou em erro, foi na inauguração do campo da liga, acabava sendo construído. O campo do pavilhão da Liga de Chimoio. Exatamente. Muito certo, mestre. Acho que na altura era o presidente Ibrahim Jassat, coisa parecida. E nós fomos convidados. Nós éramos os mentores, os criadores da liga, campeonato das ligas. Das ligas, sim, muito certo. Então realizou-se o intercâmbio, onde esteve a Liga de Maputo, de Quelimane, Nampula, Chimoio e Beira A competir. a competir. Foi um campeonato, foi um intercâmbio espetacular, jamais visto. E por aí a gente foi crescendo. Eu, como jogador, pessoalmente, cresci na escola das ligas, e daí, quando regressamos para cá, para a Beira, fez já o campeonato provincial, onde a liga entra com duas equipes, a Liga Certo. A, Liga B. Muito certo. Eu estava na camada inferior, que era Liga B. Muito certo. Já nesse novo campeonato que já tinha Estamos a singrar a entrada do futsal. no futsal. Muito certo. Estamos a começar a entrar do futsal para a Beira. Então eu estava na Liga B. Eu e muitos outros jogadores. Estava na Liga B. Estando na Liga B, fazíamos treinos em conjunto com a Liga A. Aquele intercâmbio entre as duas equipas. Sim. Na altura já tínhamos o treinador Basílio. Muito certo. Foi um dos pilares No futsal. no futsal, na Liga Desportiva, na Associação, desculpa, AMS. Associação Muçulmana de Sofala. Sim. Desculpa, depois, quando voltamos, desculpa só cortar-te, Sim, quando voltamos para a Beira, decidiram mudar de nome para certo. LDMS, Que é a Liga Desportiva Muçulmana de Sofala. para o campeonato provincial. Muito certo. Já entramos com um pouco mais de força. Então fez-se a Liga A e a Liga B. Eu fiquei na Liga B por 2 anos. No primeiro ano, acho que fiquei em 4º lugar. No segundo, ficamos em segundo. Em segundo lugar. A Liga B ficou em segundo, a Liga A ficou em Em primeiro. primeiro lugar. Foi um dos melhores anos na Liga. Para mim, foi um dos melhores anos na Liga, porque tive a chance de fazer o primeiro nacional como jogador profissional, primeiro nacional, e foi realizado cá, na Beira, Pavilhão dos Porcos, onde só não ganhamos o campeonato porque, por enfim, coisas de futebol. Gosto de futebol. No futebol assim, há sempre 2 ou 3 resultados que a gente sempre sabe. Exatamente, mas fomos além
das expectativas. Muito certo. Fomos muito longe. E por aí avante, continuamos na Liga, onde na década 2000, mundo de clubes. Já sai da Liga Desportiva Muçulmana de Sofala Exato. em 2000. Exato. Muito certo. E vai para um outro clube. Exatamente. Muito certo. Já vou para Labcel. Muito certo nisso. Para contar a história da Labcel, posso contar como surgiu a Labcel para o futsal. Muito certo nisso. O Labcel Futebol Clube surge sem fins lucrativos, um grupo de amigos que praticávamos desporto aos sábados, jogávamos todos os sábados futebol 11. Éramos um grupo pequeno, juntávamos um pessoal só para jogarmos sábado de uma forma de Entretenimento. podermos estar Lazer, juntos. assim. Era sábado sim, sábado sim. Então fomos criando a amizade, criando mais jogadores de fora. Nós éramos poucos, éramos amigos, 5, 6, 7 amigos, mas fomos chamados alguns jogadores de fora para completar, porque era uma equipa pequena. Pequena mesmo. Era uma coisa de vontade. Sim. Tínhamos Aquilo no muita- final de semana vamos nos encontrar só para fazermos aquele desporto. Tínhamos muita vontade de jogar, Sim. mas éramos pouco. Muito certo nisso. Chegávamos até a jogar futebol 11 com 9 jogadores. A menos do número normal. Adversário, Sim, porque era a vontade e o espaço também que tínhamos lá. Não podia esperar que a gente Completasse até chegar aos números então, de tínhamos jogadores. que seguir com o plano. Então fomos, praticamos jogo aqui, jogo aí, jogo aqui, jogo aí, e a Labcel foi crescendo com uma equipe de futebol 11. Muito certo nisso. No meio disso tudo, nós tivemos a chance de ter um espaço para bater bola no meio de semana no futsal. Muito certo. Tá vendo? Então a Mas gente, ainda como amigável. como amigável, nada do campeonato profissional, tipo Profissional. peladinha. Sim. Muito certo. Então batíamos uma peladinha aqui, uma peladinha ali. Fomos também crescendo como a Labcel. Muito certo. Crescendo, surgiu a ideia de participarmos de um torneio de abertura, mas era só para participar. Então entramos lá e por coincidência fomos vencedores do torneio. Do torneio de abertura. Sim, do torneio de preparação. De preparação, não de abertura. Preparação. Muito certo. Fomos o vencedor do torneio e ali veio aquela motivação que a gente pode fazer mais. Acreditar. Acreditamos. Então juntamos, chamamos mais de alguns jogadores de fora que jogavam 11, mas não tinham noção do salão. Muito certo. Porque são modalidades diferentes em termos de regras. Exatamente. Regras é uma coisa que aprende-se de jogo a jogo. Muito certo. Na altura não era tão difícil aprender como hoje. Muito certo. Na altura tu estás a sair do 11 para o futsal e o futsal acabava de entrar, então não estava longe, porque nem as regras não estavam ainda estipuladas como está hoje. Como está hoje. Hoje é super, as regras são super rígidas. Antes estava a começar, então para quem vinha do 11 tinha espaço para aprender. E se adaptava. E adaptar-se com muita facilidade. Hoje é difícil. Hoje é um bocadinho difícil, mas na altura era um bocadinho mais fácil. E a Labcel acreditou. E de lá para frente a Labcel nunca mais parou. Muito certo. E até hoje a Labcel
ainda continua. A Labcel até hoje existe. Infelizmente, este ano não entrou no Campeonato Provincial de Futsal. Provavelmente, se tudo der certo, se houver condições de patrocínio, para o ano a Labcel pode entrar. Mas, por enquanto, a Labcel ainda existe, mantém a jogar softball sábado sim, sábado sim. Amigável. Amigável, futebol 11, sem fins lucrativos, como iniciou e como está neste momento. Muito certo nisso. Falando um pouco mais do campeonato que a Labcel passou a participar no campeonato provincial, nas vésperas, antes do IDAI. Nos referimos antes de 2019, 2020, se a memória não me falha. Sim. E o ano que o IDAI atacou a cidade da Beira. Exatamente. Antes do IDAI, o futsal da Beira estava no auge. Muito certo nisso. Estava a evoluir e muito. Se lembra de algumas equipas que tiveram o prazer de trazerem jogadores vindo da capital. Contratar jogadores de outras províncias. Para o campeonato provincial, coisa que não acontecia. Não acontecia, muito Mas certo. tivemos grandes jogadores que saíram de Maputo, vieram para o nosso campeonato provincial, deram um grande brilho, melhorou muito a nossa competitividade. O nosso campeonato ficou maduro, porque todo jogador queria ir lá para poder mostrar o que tinha. E competir com aqueles que vieram das outras províncias com futebol, acredito que um futebol diferente. Muito diferente do que nós jogávamos. Eles trouxeram uma outra vida ao futsal da Beira. Isso temos que reconhecer. Tirou muito jogador da garagem. Muito jogador saiu da garagem. E começaram a ter uma outra mentalidade, uma outra percepção e ver o futsal de uma outra maneira. Exatamente. E a Labcel esteve presente em todos esses momentos. E em seguida, antes do IDAI, né? Antes do IDAI, Sim. houve a inauguração do pavilhão do Ferroviário da Beira. Muito certo. O pavilhão que nesta altura tem atendido os jogos do basquete e também os jogos de futsal federado. Exatamente. Muito certo. Na altura, se não estou em erro, eu acabei parando de jogar como jogador profissional. Muito certo nisso. Fiquei parado, passei a ser um treinador Muito certo. da mesma Labcel. Muito certo. O Mister deixou de ser jogador profissional da Labcel, mas passou a estar na equipa técnica como um dos treinadores da própria Labcel. Exatamente. Muito certo nisso. Na altura passo a braçadeira para um jogador Faz Almoça, que Deus o tenha, que não está conosco hoje. Passo a braçadeira para ele. Ele ficou a liderar a equipe. E então houve o campeonato provincial, passamos para a fase do nacional, Muito certo. que consequentemente foi realizado cá, Na Beira. na Beira, Muito certo. e eu estava como treinador, Muito certo nisso. e foi realizado no pavilhão do Ferroviário da Beira. Da Beira. E daí jogamos a primeira fase, passamos para a fase seguinte, Muito certo. viemos já a ser eliminado na fase anterior. Primeira fase do grupo, passamos para outra fase, depois viemos a ser eliminados. Na fase já das eliminações. Exatamente. Quem perde é eliminado, quem ganha segue para outra fase. Exatamente. Muito certo E nisso. por aí. E daí houve aquele campeonato nacional e logo a seguir chegou o IDAI.
Muito certo, mister. Tirou-nos tudo o que tinha de futebol cá na beira. Foram quase 3 anos Parados. parados. Sem evolução, sem nenhum tipo de futsal, tanto federado como recreativo, a ser jogado. Apagou-nos por completo. Fomos esquecidos. Beira no desporto foi esquecido. Foram quase 3 anos. E por aí havia pequenos grupinhos, né? Tipo, jogávamos escondidos, não era nada legal. Muito certo. Jogávamos em bairros escondidos porque também não era permitido jogar porque veio a Covid. Veio a não Covid-19. conseguimos. Muito certo, mister. Tivemos que jogar também tudo escondido, não tinha como. Então, tivemos paciência. Muito certo. Paciência a esperar. E até hoje surgiu o momento de nos erguermos. Com o surgimento do campeonato provincial de futsal. Eu volto a aparecer como treinador. Muito certo, mister. Já não com a Lapsel, porque a Lapsel nesse momento estamos focados ainda nos amigáveis do futebol 11. Muito certo, mister. Se surgir um patrocínio, quem sabe a gente volta para o futsal. Muito certo, mister. Que é uma Isso. modalidade que a Lapsel já está habituada a praticar e muito mais. Aí a gente pode dar a volta e voltar com tudo. Muito certo. Muito Mas certo. por enquanto a Lapsel está focada em recreativos. Muito Jogos certo. amigáveis de futebol 11. Muito certo. Muito Então, certo, mister, visto que tem uma longa história no futsal, assim como no futebol, queria saber do mister se chegou a ter oportunidades de ser classificado como melhor guarda-redes em uma das competições no tempo do futebol salão, assim como no futsal, quando esteve como guarda-redes. Teve essa oportunidade, mister? falando no como ser considerado o melhor guarda-redes, não diria porque tinha lá grandes guarda-redes. Muito certo. Mas eu, como era mais novo, fazia diferença. Era notável, mas não tinha base suficiente para ser o melhor guarda-redes. Muito certo, mister. Porque já lá existiam outros bons guarda-redes. Muitos. Nem consigo lembrar de alguns nomes, mas foram muitos. Muitos mesmo. Que também acredito que ensinaram muito ao mister nessa posição. Aprendi muito com eles. Muito. Foram 2 anos bem aprendido. Tem muita gente, me conhece hoje como jogador, não sabe o que fui guarda-redes primeiro. Muito certo. Primeiro fui guarda-redes de futsal, de Muito certo. futebol salão, onde para se jogar futebol salão tem que ser muito inteligente, Muito certo. porque a bola não passava a joelho. Muito certo. Era uma modalidade que tinha umas regras muito diferentes com o futsal. Exatamente. Podia jogar com tabela, tu e a tabela, só tu e a tabela, e seguir à frente. Mas não podias levantar a bola, a não ser que a bola vá direto à baliza. Muito certo. Não podias fazer um passo ao colega acima do joelho, era livre. Muito certo. Coisas que o futsal de hoje em dia deixa os jogadores à vontade, livres. Não temos mais essas regras de bola não pode passar o joelho, É verdade. as tabelas já não existem, verdade. existem as regras dos 4 segundos e existem mais outras regras, o quinto elemento, já há muitas táticas no futsal atual. É verdade. Isso é evolução. Isso é uma grande evolução. Evolução. Realmente. Mister, quando entra no futsal, sentiu haver dificuldades em associar-se à modalidade com essas regras diferentes, visto que no futebol salão as regras já eram outras e no futsal e entrou com as suas próprias regras. Sentiu essa dificuldade?
Bem, no princípio existia dificuldades, mas também existia ansiedade. Muito certo. De querer ver o que é que tem nessa mudança. Muito certo, mister. Como jogador, tinha o dever de aceitar esse desafio. Muito certo, mister. E vencer o desafio. Muito certo. E o mister conseguiu? Consegui, não desisti, consegui. E consegui vencer. Muito certo, mister. O que é muito positivo. Muito positivo mesmo. Sabemos que na atualidade, há muitos jogadores que querem praticar certas modalidades, mas acabam por desistir porque não levam a sério, não têm aquela vontade de querer ultrapassar, atingir as metas, e que é preciso levar a modalidade com seriedade. Temos muitos jogadores assim, muitos, porque é a própria mentalidade de cada jogador. O jogador tem que saber se eu quero mesmo jogar futebol ou quero jogar futebol 11 e futsal ao mesmo tempo. Temos esses problemas. Quer jogar as duas modalidades como profissional. Não dá certo. Muito certo. Por isso que uns acabam desistindo. Muito certo. Tem que definir a modalidade que quer seguir nesse caso. É verdade. Muito certo, mister. Mister, esta mudança de deixar de ser guarda-rede e passar para a posição de defesa, foi sua opção ou foi opção técnica? Como o mister disse, estava na escola da Associação Muçulmana, depois saiu da Associação Muçulmana, passou para a Liga, e depois passou para a Labcel. Essa mudança da baliza para a defesa, como é que foi? Pode nos contar como é que surgiu? Foi do nada? Foi o mister que disse não hoje? Ou o mister pediu ao treinador para dar uma chance? Quando saio da equipe do Sr. Armindo, sim, muito certo. Vou para a escola das ligas, vou para a escola da liga. Lá vou como jogador de dentro, não como guarda-redes. Vou certo. como defesa. Muito certo. Porque quando eu era guarda-redes do futebol salão, jogava muito bem com os pés. Muito certo. Já é uma habilidade. Havia jogadas que eu saía para antecipar ao avançado do adversário que estava com o meu último defesa. Muito certo. Eu saía da baliza para antecipar a eles. Então fazia trabalho de defesa. Muito certo. Muito antes. Quando entro na escola das ligas, então ficou mais fácil para mim. Muito certo, mister. Chego lá, entro, começo a jogar no meio e daí... Se engrosse, conseguiu ganhar seu espaço. Ganhei meu espaço e foi só subir. Muito certo, mister. E que é a posição que o mister fez até o fim da carreira como jogador profissional. Exatamente. Como defesa. Como defesa, como um dos grandes antecipadores. No futsal. Sabemos também que o mister andou no futebol 11 também por um tempo, mas que foi mais no futsal que o mister se engrosse mesmo como um defesa nato. É verdade. Muito certo, mister. Mister, quando deixa de jogar futsal, o que leva o mister passar para a carreira de treinador? Eu gostaria de que o mister dissesse em que período isso aconteceu exatamente, quando o mister achou que agora vou ter que deixar de jogar o futsal, mas vou passar a ter agora a visão de um treinador, as ideias de um treinador, como montar, como estruturar, como motivar os meus jogadores. Como é que o mister começou a ver isso? Isto surge na Labcel. Muito certo. Estávamos na Labcel, já tínhamos lá muitos jogadores, muitos miúdos, com muito talento. Muito certo. Que precisavam do seu espaço. Muito certo. E esse espaço precisava ser dado a partir de mim também. Muito certo. Como um dos jogadores mais antigos que lá estava. Muito certo. Como havia de haver recebido o Facido Faisal. Muito certo. Então, tinha lá o Ayrton Proença. Muito certo. Tinha a Dilson.
tinha muitos jogadores, tinha o Maurito, tinha o Mauro Canais, tinha muitos jogadores na Labicel. Lembro-me também, só para não falhar a memória do Mister, que um dos grandes jogadores do futsal, se não me falha, que participou também no campeonato provincial, nacional, que foi aqui na Beira, no ano 2000 ou 2002, o Amarildo. Acredito que também esteve na equipe do Labicel, foi um dos grandes jogadores que marcou muitos golos. Sim. Também joguei muito com o Amarildo. Era um jogador excepcional. E um grande jogador. Tinha as suas qualidades. Muito certo. No campeonato provincial, o Amarildo fazia maravilhas. Por acaso tive o prazer de jogar com ele, foi um grande jogador. Então, quando surge o espaço da Labicel voltar ao campeonato provincial, então nós tínhamos muito jogador que precisava de espaço. Muito certo. Eu já havia cedido a braçadeira ao Faisal. Muito certo. Então a direção também conversou comigo, chegamos à conclusão que vamos puxar o Tô para a parte técnica, vai dar um suporte, porque ainda não tínhamos treinador. Muito certo. Porque era uma equipe ainda feita de dentro. De dentro. De fora não tínhamos nada. Muito certo, Mister. Quando apuramos para o campeonato nacional, que era cá, surgiu uma ideia de chamar um treinador de fora para dar um para trabalhar também, quer dizer, estar com o Mister Tô na equipa. Porque era minha primeira vez como treinador. Muito certo. Ainda tinha pressão de dentro e de fora. De fora, muito certo. Cheguei a trabalhar com o Mr. Costa Jane. Trabalhamos um ano juntos. Foi um ano excepcional. Foi o ano que a Labicel deixou sua marca muito certo, no campeonato nacional de futsal. Sendo que era a Labicel, batemos equipas grandes, de renomes. Enquanto a Labicel estava a iniciar, a ser conhecida, digo assim. Exatamente. E por aí adiante não parei como treinador. Muito certo. Fui praticando a prática do treinador na equipe da Labicel. Após o campeonato provincial, o nacional, desculpa, surgiu um outro projeto que é o Águias do Chiveve. Muito certo. Que estou atualmente. Que é o projeto que o Mister está agora como treinador. Como treinador, muito certo. Mas esse é um projeto a longo prazo. Muito certo. Não é um projeto para hoje. Muito certo. Em que os resultados também têm que ser tão rápidos. É um projeto que vai levar o seu tempo. Leva o seu tempo. Muito Porque certo. são miúdos que saem do 11 para o futsal. Ainda têm dificuldades de mudança. Muito certo. De jogo. A partir do... Tem certas coisas que eles perdem-se. Porque estão em fase de mudança. Muito certo. Por serem miúdos novos, vai levar um tempo. Mas nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Muito certo, Mister. Muito certo. Mister, como falou que está a abraçar um novo projeto na atualidade, vou focar um pouco acerca desse novo projeto. Estando agora, do momento, com a Águias do Chiveve, uma equipa de jovens, para quem tem ido assistir os jogos do Campeonato Provincial, temos visto novas equipas de jovens a jogarem um futsal muito atrativo, muito bonito, mas que é preciso também uma aposta, é preciso treinar seriamente, é preciso que levem o futsal de uma maneira profissional. Mister, qual é o objetivo do projeto da Águias do Chiveve? Nesse momento tem jovens jogadores. Projeta-se futuramente formar para vender, formar para ter uma equipa, um conjunto muito forte. Qual é a visão da Águias do Chiveve? O projeto da Águias do Chiveve, neste momento, é unir. Muito certo.
unir os rapazes, porque eles saem de 11, Muito certo, precisam se unir no futsal. muito certo. Para o ano, termos um conjunto para podermos fazer um campeonato com um futebol bonito, um Muito futebol que se joga hoje. Muito certo. E eles têm tudo, os miúdos têm tudo isso, mas como digo, estão a sair do 11 para o futsal. Muito certo, mister. São totalmente miúdos com média de 20 anos, Muito certo, mister. mas tem muito futebol, tem muita vontade. Muito certo, mister. E isto é um processo. Não é de hoje para amanhã que vamos ter um resultado satisfatório. É o que eu tento transmitir para eles. Jogarem a bola do jeito que vocês sabem jogar. Não tenham medo de falhar. Muito certo. Falhando é que se acerta. E estamos a fazer isso. É um processo. Eu acredito que para o ano vamos ter um Águias de Chivefe diferente. Um conjunto um pouco mais forte em relação a este ano. Porque o forte para uma equipe como Águias de Chivefe é espaço. Muito certo, mister. Não temos espaço, Espaço me refere a campos e infraestruturas, nesse caso. infraestruturas para treinar. Muito certo. Nós não temos. É limitado aqui na beira, É uma luta muito grande. muito grande. Tu podes ter bons jogadores para jogar futsal, vai jogar num campo aberto, que não oferece muitas condições. Muito certo. Porque os campos em condições são extremamente caros. Muito certo. E para um futsal que está a reaparecer hoje, não tens patrocínio. Que é um outro problema. É um dos maiores problemas. Algumas equipes usam recursos próprios. Muito certo. Muito certo. Conta essas equipes que têm condições no campeonato. Muito certo. Conta essas grandes equipes que têm grandes jogadores que não têm condições, mas tu vês Que é a qualidade. a qualidade, mas não há condições. Muito certo, mister. Condições de um patrocínio no campeonato e ajudar e muito as equipes. Muito certo, mister. Temos campos na beira, temos poucos campos para treinar, mas não temos patrocínio para nos dar o campo. Somos obrigados a pequenos grupos juntar um pouco que tem para irmos alugar um campo ao céu aberto, Para poder executar o treino. um treino, para irmos jogar num campo apropriado, Apropriado e fechado. fechado. Dimensões completamente diferentes. Muito certo, mister. Estamos a fazer treinos do modo a tentar unir os jogadores. Primeiro, se conhecerem bem. O campo realmente não ajuda, mas é o que temos. Estamos a trabalhar neles. Esse é um processo que vai levar tempo. Se tudo der certo lá à frente, as coisas vão acontecer. Muito certo, mister. Mister, como atleta, já teve vários treinadores. Gostaria de saber do mister, qual deles, o mister em especial, gostou de trabalhar com ele? A nível emocional, a nível de tático, técnico, se acredito que o mister pode não ter um ou dois, mas qual dos mister que marcou mais a carreira do Mr. Tom? Falando de mister, foram vários, mas tem dois em mente. Fizeram a diferença, que é o Mr. Badat e o Basílio. Muito certo. Esses dois misters. O Mr. Badat era mais calmo, ensinava o ABC da bola como deve Certo. ser, com paciência. Muito certo. O Badat podia te levar na mão, conduzir a bola junto com ele para uma direção. Ele te explicar que é assim que tens de fazer. O Basílio era mais rigoroso. Muito certo. O Basílio ditava como tu tens que trabalhar.
Mas tu tinhas que saber que com Basílio, ou fazes o que ele te diz, ou o espaço para ti fica curto. Então foram 2 treinadores que me marcaram. Muito certo. Porque tive o prazer de aprender com o Badat o AB da bola e tive o prazer de levar aquele meu AB ir no Basílio com os seus critérios rígidos. Muito certo, mister. Foram 2 treinadores especiais que marcaram na carreira de jogador profissional de futsal. Muito certo. E agora, deixando dos treinadores, como já o mister referiu, quais foram os jogadores, seus colegas diretos, que marcaram nessa fase do mister como jogador? Como jogador? Sei que são vários colegas que jogaram com o mister. São vários. Muito certo. Mas não vou deixar de focar com quem mais convivi. Muito certo, mister. Eu, como jogador, tinha jogadores que eram jogadores dentro e fora de campo. Muito certo, mister. Vou falar do Ayrton, vou falar do Amarildo, vou falar os que jogaram comigo profissionalmente. Sim, mister. Desculpa, não vou deixar de falar do falecido, o Faisal Moussa. Muito certo. Que foi um dos, só para não falhar ao fim do mister, estamos a falar do falecido Faisal Moussa, que foi um dos grandes jogadores de futsal aqui da província de Sofala. Ele que foi um dos jogadores que ajudou o futsal a desenvolver aqui na província de Sofala. Não hoje porque ele já não está conosco em vida, aqui não vamos falar dele, mas que ele esteja bem e que nos ajude a fazer o futsal a chegar onde deve chegar aqui na província, mister. É verdade. Falar de Faisal fico sem palavras, é pesado, é muita coisa. É muita coisa. Para quem conheceu, é muita coisa. Quem conheceu, conviveu também, sim, muita coisa. Porque nós jogamos com ele em 2, 3 campos. Fazíamos campeonato provincial, fazíamos peladinha e ainda jogamos futebol 11. Muito certo. Então não tem como não falar dele. Muito certo. Porque ele faz parte da minha história como jogador, também como mister, porque recebi ele como jogador, eu era capitão, recebi ele. Muito certo. Depois cedi a braçadeira para ele, passei a ser treinador. E ele como seu capitão? Ele como meu capitão. Muito certo. É uma coisa que não posso deixar de fora, porque foi marcante. Muito certo, mister. Muito certo. Mister, quais foram os momentos marcantes como jogador de futsal para si? Momentos marcantes foi ser campeão provincial. Muito certo. Fui campeão provincial pela primeira vez na Liga A. Quando a Associação Muçulmana deixou de existir e passou a existir a Liga Desportiva Muçulmana, que só fala A e AB. B. Muito certo, mister. Primeiro ano fui vice na B, segundo ano passo para A. Muito certo. Torno-me campeão. Muito certo. Terceiro ano ficamos em segundo. Fomos a Nacional em Maputo. Depois voltamos, no quarto ano voltamos a campear cá na Beira. Também fomos a Nacional. Foram 5 anos na Liga. Muito certo. Desculpa, foram 7. Foram 2 na Liga B, 5 na Liga A. Totalizando 7. Muito certo. Os outros completei na Labcel. Muito certo. Então, falando de momentos, não existe um momento melhor que ganhar no campeonato. Muito certo. Ser campeão provincial. Provincial. Esse foi um dos melhores momentos que eu tive como atleta. Muito certo, mister. Quando fui vice, queria ser campeão provincial. Tive o prazer de ser campeão provincial aqui da cidade da Beira.
Muito certo, Mister. Mister, considerações finais para massificar o nosso futsal aqui na província de Sofala, visto que temos um campeonato provincial que já vai na sua reta final, em que já temos praticamente o campeão e só resta-nos saber quem será o segundo classificado para acompanhar o campeão no campeonato nacional. Quais são o recado que o Mister deixa para essas equipas e para o futsal mesmo aqui na província de Sofala? Para as equipes que vão se ingressar ao campeonato nacional, Muito certo. esse é que é o objetivo de participar no campeonato provincial. A gente, quando faz o campeonato provincial cá, Muito certo. a gente faz com o objetivo de pôr os pés no campeonato nacional. Muito certo. que é a maior competição de cada província. Muito certo, Mister. Participa no campeonato provincial para ir ao nacional deixar a sua marca. Muito certo. Para as equipes que vão para lá, eu desejo e aconselharia a eles a estarem muito coesos cá, porque nós reguemos agora, eles já estão correndo há bastante tempo. E o ritmo é diferente. O ritmo é totalmente diferente. O que a gente vai encontrar lá está longe do que estamos a fazer cá. Muito certo. Porque nós não tivemos intercâmbios com equipes de fora. Muito certo. Nos outros anos, antes do Jidai e companhia, fazia-se intercâmbio com Chimoio, fazia-se intercâmbio com Tete. Que era para conhecer mais ou menos o ritmo. Fazia-se um pequeno torneio. Muito certo. Mas este ano não vi. Muito certo. Então temos que estar muito coesos para não sermos surpreendidos fora. Muito certo. Porque as outras províncias, tirando a Beira, estão correndo, não pararam. A Beira teve paragem, eles não tiveram paragem. Isto vai nos surpreender. Muito certo, Mister. As nossas equipes cá, era da minha opinião, após o campeonato provincial, o playoff ser mais competitivo. Muito certo. Acredito que o playoff é de menor equipes. Devia ser com maior número de equipes para a equipe ter uma rodagem grande. Muito certo. Até chegar ao campeonato nacional, estar com um ritmo com curta paragem. Muito certo. Porque a gente para o campeonato provincial, esperamos a data do nacional. É um tempo que pode surgir muitas situações nesse período. Exatamente. Muito certo. Esta era a minha opinião, fazerem um playoff com o maior número de equipes. Com o objetivo de criar rodagem, competitividade também e ritmo para as próprias equipes aqui da Beira. Nós somos pegos de surpresa com equipes como Chimoio, Maputo, o ritmo. Nós acabamos o campeonato provincial, esperamos que a data seja anunciada para o nacional. Ficamos a treinar, mas não estamos a competir. Muito certo. Estamos a treinar, precisamos de competir. Isso pode nos ajudar a fazer uma imagem melhor fora daqui. Num campeonato que brevemente vai se realizar em Maputo. Se a memória não me falha, acredito que inicia no dia 29 de novembro a 10 ou a 12 de dezembro o campeonato nacional de futsal em Maputo. São 10 dias. São 10 dias, sim, mas são 10 dias de muita competição e muito futebol. E, para além de Mister que estava a dizer, as equipas, é um campeonato que é preciso estar muito bem preparado, tanto mentalmente e fisicamente, porque praticamente joga-se todos os dias e os jogos têm os seus horários diferentes. Pode jogar hoje às 20, amanhã tem que jogar às 15, então a condição física e mental dos jogadores conta muito. Porque há jogadores que podem fazer 2 jogos e logo ter uma lesão e já não pode jogar até o fim do campeonato. E no momento pode ser um jogador muito importante para aquela equipa. Por isso que eu estava a dizer que precisa ter um ritmo para o jogador manter-se em rodagem, não ser pego de surpresa. Muito certo, Mister. É normal fazeres o último jogo
às 22. Muito certo. Fazer amanhã às 13 o primeiro jogo. Muito certo. No Campeonato Nacional de Futsal é normal. Muito certo. Não é novidade. As equipas devem estar preparadas. Nós íamos para os campeonatos nacionais a saber. Podíamos sair do pavilhão às 23, descansar para amanhã às 13 fazer o primeiro jogo. Se não estamos preparados, não é culpa da federação. Muito certo, Mister. E, Mister, para o nosso futsal aqui, quais são os conselhos que deixa? Melhorias? Eu gostaria que melhorasse a nível de, se é a nível da organização. Qual é a opinião do Mister? Primeiro, organização é o patrocínio. Muito certo. Nosso campeonato só pode melhorar se houver patrocínios. É um bom patrocínio. As nossas equipes não estão preparadas para manter um campeonato inteiro de fevereiro a dezembro A competir. com seus próprios bolsos. Muito certo, Mister. Temos que ter um patrocínio. O próprio campeonato precisa de um patrocínio. Muito certo. O campeonato provincial não pode se realizar com custos das equipes. Muito certo, Mister. Nós não podemos custear o campeonato provincial. Nós temos que pagar as taxas, Muito certo. não custear, que é o que acontece hoje. O campeonato provincial é custeado pelas equipes. Muito certo, Mister. Se conseguir melhorar esse aspecto, acredito que vamos ter uns grandes anos dos melhores futebol da Beira. Muito certo. Precisamos disso. Muito certo, Mister. Mister, quero agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios para essa conversa agradável e desejar sucesso ao Mister na carreira que está a levar. Sei que não é uma carreira fácil, requer muita vontade. É um desafio enorme trabalhar com os jovens e ter que incutir a eles que devemos ser profissionais para chegar a alto nível, Mister. Muito obrigado, Mister. Assim em casa, o nosso muito obrigado e até ao próximo programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.